Olá a todos, desculpa pelo problema, tivemos um problema aqui com a transmissão do YouTube, mas agora estamos de volta. Certo, vamos continuar com o estudo do Kuzari. O horário a gente ainda está acertando, depende de quando vai ser Minchá. Então hoje a gente vai ter 2 shiurim, um shiur agora de Kuzari e depois do Ravili Negri. Vamos continuar onde a gente parou, tá bom? A última coisa que a gente viu do Kuzari foi sobre o Ma'amad Har Sinai, sobre a entrega da Torá, sobre as bases da emuná, da fé judaica. Agora, o Haver fala para o Kuzari, olha, tudo que aconteceu no Ma'amad Har Sinai fez com que o povo judeu acreditasse em Akadosh Baruch Hu de forma plena. Certo? A emuná, esse encontro direto com Akadosh Baruch Hu, fez com que o povo judeu ele tivesse uma emuná mais forte, mais, sem dúvida nenhuma, uma emuná que fosse extremamente clara. Quando o Haver fala isso para o Kuzari, ele fala para ele o seguinte, a resposta do Kuzari é o seguinte, olha, você está falando que o povo judeu que passou no deserto, essa saída do Egito e o recebimento da Torá fez com que alcançassem uma emuná mais clara, mais certeza de que Kadosh Baruch Hu existe? Olha, Ishamer Lecha, toma cuidado, Haver, vai com calma aí, levanta fligo esse pursh vachea shel matecha, levanta sech latecha nadvar andav rabim, dvar amrotam et Elohim, af alaf ma'amdot ele. Olha, Haver, vai com gera aí, eu sei que é seu povo, são seus amigos, você gosta muito deles, mas, pelo que eu ouvi dizer, logo depois do Ma'amad Har Sinai, o povo judeu fez o conhecido Chet Egel, o pecado do bezerro de ouro. Então, olha, você está falando que é um povo que acredita em Akadosh Baruch Hu além de qualquer outra coisa, eles têm dúvida de que Deus existe. Se eles tivessem a certeza tão absoluta, eles não teriam feito um pecado logo depois. Um pecado, ainda mais um pecado de idolatria. Você acredita que Deus é único, que Ele é verdadeiro, você vai lá e faz idolatria para outro Deus? Olha, então baixa a bola aí, fala o Kuzari para o Haver. Não exagera demais, porque o pecado, olha o pecado que seu povo fez. Muitas vezes a gente acaba julgando por bem as pessoas que são perto da gente. A gente tende a ver as coisas boas dentro deles e não as coisas negativas. O amor, o carinho que a gente tem pela pessoa faz com que a gente geralmente julgue ele para o bem. Então, fala com o Haver, olha, você está exagerando um pouquinho, certo? O povo judeu, tá bom que eles tinham emuná, não estou falando que não, mas logo depois fazer o pecado do bezerro de ouro, fazer o Chet Egel, é uma prova de que a emuná não era tão clara. Fala o Haver para ele o seguinte, olha, Chet asher ginuhu em atzmam mitoch dulatam, ven gadol ki mi shechatav sfurim. Fala para o Haver para ele, olha, primeira coisa, logo depois que acontece o Chet Egel, Moshe Rabbeinu escreve isso na Torá. Ele conta o Chet Egel. Ele não esconde, certo? De onde a gente sabe que o Chet Egel aconteceu? De onde a gente sabe que o povo judeu fez o pecado do bezerro de ouro? Porque Moshe Rabbeinu próprio veio e contou. Moshe Rabbeinu contou, escreveu isso na Torá, daí a gente sabe. Alguém que esconde os pecados, alguém que tem vergonha dos pecados que ele fez, aparentemente tem muitos erros por aí, e ele precisa esconder para ele não perder quem ele realmente é, para ele não perder o status dele na sociedade. Mas alguém que os pecados dele são contados, ele fez 1, 2, 3 errinhos, então aparentemente ele é alguém que ele não tem problema. Alguém que erra sempre, está sempre errando, não faz nada certo, só tem erros. Então essa pessoa tende a esconder os erros que ele fez para não pegar muito mal. Olha, já não pensam muito bem de mim. Se vão ver os meus erros, então ninguém vai me valorizar. Mas uma pessoa que ele geralmente acerta, ele geralmente faz as coisas corretas, ele não tem problemas. Quando ele erra, ele é capaz de lehodot, ele é capaz de reconhecer o erro dele. Então, isso que Bnei Israel, eles reconheceram o erro que eles fizeram no pecado do bezerro de ouro, isso já demonstra que eles são pessoas grandes. Pessoas grandes reconhecem que eles erram. Pessoas pequenas se acham perfeitas e veem o erro como algo inaceitável, então eles escondem para que ninguém saiba. Pessoas grandes são capazes de reconhecer o próprio erro. Então, isso que o povo judeu reconheceu o Chet Egel e contou ali na Torá, então, aparentemente, isso já demonstra que eles são pessoas especiais, não são qualquer um. O Tanakh conta que os 2 primeiros reis de Bnei Israel, Shaul e Davi, eles tiveram reações diferentes. Os 2 acabaram pecando, os 2 fizeram um ret. Shaul, ele fez um ret com Amalek. Shmuel mandou Shaul destruir todo o povo de Amalek.
todo mundo, homens, pessoas, mais ninguém. E quando Shmuel veio para ele e falou, olha, Shaul, como você deixou os animais de Amalek vivos? Shaul começa a se explicar, começa a responder. Ele começa a falar, olha, o povo pediu, fiquei com vergonha, não quis ir contra o povo. E aí ele tenta se explicar, ele tenta falar que ele teve um motivo bom, a gente vai usar esses animais para Korbanot. E aí Shmuel fala para ele, não, a Kadosh Baruch Hu mandou você fazer outra coisa, você não devia ter feito isso. Logo depois que ele recebe a segunda advertência, Shaul fala, Hatati, eu pequei. David Amelech, quando o profeta Natan Hanavi vem para ele e fala, olha, você pecou, você fez errado, a reação de David Amelech é falar Hatati la Hashem. Logo, ele reconhece o erro. Ele não tenta se explicar, ele não tenta dar motivos para o que ele fez. Se ele reconhece que ele errou, isso daqui é uma mala, isso é algo grande. Por isso, o Shaul, ele perde a Meluchá, ele perde o reinado, e David Amelech, o reinado dele, se mantém. Fala, Ariel, bem-vindo, como vai? Vamos ver aqui que você perguntou, mas mesmo que Moshe não esconde o erro e coloca no trago, não responde a pergunta do Melech. Mesmo assim, foi Moshe que conheceu, não foi o povo que colocou no trago. Como responder a pergunta do Melech? Certo, o que a gente... Então, realmente, o Haver fala, olha, primeiro, antes de mais nada, isso mostra que são pessoas elevadas, não é qualquer um. O que a gente faz com o pecado do rei Tegel? Então, como pode ser? Você fala que o povo tem emuná, é um povo gigante, logo eles fazem um pecado desses, como você fala isso? Fala o Haver para ele o seguinte, olha, tem entre os Mefarshim diferenças como explicar o Retegel exatamente, qual foi o pecado. O Kuzari, ele diminui o máximo possível o pecado. Rabi Yehuda Levi, quando ele explica aqui no Kuzari qual foi o pecado do Retegel, ele diminui ele ao máximo. Ele fala o seguinte, olha, naquela época, na época em que Bnei Israel estavam no deserto, na época que eles saíram do Egito, a capacidade deles de viver em um mundo somente espiritual, trabalhar para Kadosh Baruch Hu de forma somente espiritual, sem nada físico, sem nada concreto, sem sentir nada, isso daqui era muito difícil. Eles estavam no meio dos egípcios, em que cada um tinha sua idolatria, e o que era idolatria antigamente? Eles tinham uma estátua na frente deles, ou eles tinham uma estátua no bolso que eles pegavam e beijavam, eles sentiam a idolatria, eles precisavam de uma conexão física com aquilo. O povo judeu, quando ele fez o Retegel, ele não falou, ele não quis dizer que esse bezerro de ouro que a gente acabou de montar aqui foi quem tirou a gente do Egito. O bezerro de ouro, o próprio bezerro, ele era o deus no Egito. Os egípcios idolatravam o bezerro. Então, nem Israel fizeram algo parecido com o que tinha no Egito e falaram, olha, esse bezerro de ouro, ele é o mensageiro de Deus. Não foi uma idolatria em que eles acreditavam que o bezerro de ouro foi realmente quem tirou o povo judeu do Egito. Eles iam o bezerro como um meio termo, digamos assim, como um intermediário entre eles e Deus. Quando Moshe Rabbeinu, que tirou o povo do Egito e trouxe a Israel para receber a Torá no Har Sinai, depois para Eretz Israel, sumiu, então faltava um intermediário. Eles não sabiam mais o que fazer. Como a gente vai chegar em Deus? Como a gente vai se encontrar com Ele? Então veio o povo e falou, olha, quer saber? Vamos fazer um nosso intermediário, vamos criar um intermediário novo para ser a nossa forma de como a gente se conecta com a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, não foi um pecado de idolatria realmente, foi um pecado simplesmente menor, em que eles procuraram um mensageiro, um intermediário entre eles e Deus, e eles usaram o bezerro de ouro, porque é o que eles conheciam, é o que tinha no Egito. Por isso não foi realmente um pecado de bezerro de ouro. Isso explica também, de acordo, tem machloket entre Rashi e Ramban, mas de acordo com Rashi, se não me engano, a mitzvah, um minutinho, não, de acordo com o Ramban, isso que eles construíram o Mishkan e faziam sacrifícios no tabernáculo, depois tinham Beit HaMikdash, e tinham sacrifícios de animais, e tinham um Kohanim lá trabalhando, isso foi tudo por causa do Retegel. Porque a Kadosh Baruch Hu percebeu que Am Israel, Kavechol percebeu, sim, mas ele viu que Am Israel não consegue ter uma Avodat Hashem sem algo material, sem algo físico. Imagina você fazer sua Avodat Hashem, imagina a sua conexão com a Kadosh Baruch Hu, longe de qualquer coisa. Não tem Beit HaKnesset, não tem Sefer Torah, não tem mitzvot, é só você e Deus na espiritualidade. A gente não consegue viver nisso, a gente precisa mexer, a gente precisa sentir as coisas, certo? Ou pega um casal, tá bom? Demonstração de amor. Você não adianta você chegar e falar para sua esposa, a esposa para o marido, olha, eu te amo, mas você não faz nada na prática. Os sentimentos, os ideais, tudo isso a gente precisa sentir eles no mundo físico de alguma forma. Então o povo judeu procurou uma forma de se conectar com a Kadosh Baruch Hu através do mundo físico. E quando eles fizeram o Retegel, Hashem viu que o nível em que eles estavam não é o nível esperado, eles precisavam de alguma coisa física para se aproximar, para se conectar com ele.
Por isso ele dá a mitzvah de construir o Mishkan, certo? A mitzvah de construir o Mishkan ela acontece depois do Retegel. De novo, tem Machloket entre Rashi e Ramban, mas de acordo com uma das ideias, a construção do Mishkan ela é só uma derivada do Retegel. Já que o povo precisava de alguma coisa, Kadosh Baruch Hu deu para eles o Mishkan. Ou seja, fala o Haver que isso que eles construíram Retegel não foi um pecado de idolatria, e sim foi uma busca por um intermediário, então, na verdade, um pecado bem pequeno, não tão grande. Tá bom? Amanhã a gente continua, Bezerra Hashem.